Perdoar quem te feriu de verdade é uma das coisas mais difíceis que existe. Talvez você esteja carregando uma mágoa agora mesmo. Aquela pessoa que te traiu, que mentiu sobre você, que te abandonou quando você mais precisava. E toda vez que você lembra, dói. A ferida não cicatrizou. E talvez você até tenha tentado perdoar, mas não conseguiu. Eu entendo essa dor. E o apóstolo Paulo também entendia. Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, sabia exatamente o que era ser traído, abandonado, caluniado e deixado sozinho por quem ele mais confiava. Nos próximos minutos, vamos mergulhar profundamente no que Paulo ensina sobre perdão. Não é um ensino teórico, é prático, vivido, testado na dor. E se Paulo conseguiu perdoar, você também pode. Graça e paz. Vamos juntos nessa jornada. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba sobre Paulo. Ele não viveu uma vida fácil. Ele não foi um teólogo distante, sentado em uma biblioteca. Paulo foi ferido profundamente, repetidamente, e muitas dessas feridas vieram de pessoas da igreja, de irmãos em Cristo, de pessoas que ele mesmo discipulou. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era colaborador dele, caminhou com ele, mas quando tudo ficou difícil, foi embora. Abandonou Paulo. Imagine como isso doeu. E não foi só Demas. Em 2 de Timóteo 4,16, Paulo escreve: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ninguém. Nenhum rosto amigo. Nenhum apoio. Paulo estava sendo julgado, correndo risco de morte, e estava sozinho. E ainda tinha Alexandre, o latoeiro, de quem Paulo diz: Ele me causou muitos males. Alexandre não apenas foi indiferente. Ele trabalhou contra Paulo, sabotou, atacou, feriu deliberadamente. Paulo tinha todo o direito de estar amargurado, de guardar rancor, de nunca mais confiar em ninguém. Mas ele não fez isso. Depois de contar todos esses sofrimentos, ele escreve algo extraordinário: que isso não lhe seja imputado. Paulo está dizendo que essa dívida não seja cobrada deles. Ele não disse: que Deus os castigue. Não disse: eles vão pagar por isso. Ele escolheu perdoar. E por quê? Paulo explica em Colossenses 3,13: Perdoem como o Senhor os perdoou. A base do perdão de Paulo não era o que o outro merecia, era o perdão que ele próprio recebeu de Cristo. Paulo nunca esqueceu quem ele tinha sido: um perseguidor, um destruidor de famílias cristãs, um homem que causou sofrimento. Mas Cristo o encontrou. Cristo o perdoou completamente, sem reservas, sem condições. Então Paulo sabia: se eu fui perdoado quando não merecia, como posso negar perdão a quem me feriu? É por isso que ele diz em Efésios 4:32: Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão cristão não é opcional. É um reflexo da graça que recebemos. Agora, como isso funciona na prática? Paulo nos deixa 3 princípios. Primeiro, o perdão é uma decisão, não um sentimento. Em Efésios 4 ele diz: livrem-se da amargura. É uma ordem, uma ação. Perdoar não é esperar a dor sumir. É decidir não carregar mais aquela conta. Os sentimentos vêm depois. A decisão vem primeiro. Segundo, o perdão liberta quem perdoa. Em Filipenses 3:13 ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Guardar mágoa é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada ofensa é mais uma pedra, e você anda com ela o tempo todo. A pessoa que te feriu talvez nem lembre mais, mas você carrega a dor diariamente. Perdoar é soltar a mochila,
É parar de reviver a prisão. É escolher avançar. Terceiro, perdão não significa reconciliação automática. Em Romanos 12, 18, Paulo diz: se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Nem sempre é possível reconciliar. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes não é seguro. Às vezes não é saudável. Perdão acontece no seu coração. Reconciliação depende dos dois. Paulo perdoou Alexandre, mas não andou com ele de novo. Ele alertou Timóteo sobre ele. Perdão não é ingenuidade. É sabedoria com liberdade. Agora, deixa eu te contar duas histórias reais. A primeira é de Corrie ten Boom, que sobreviveu a um campo de concentração nazista. Ela viu sua irmã morrer. Foi humilhada, torturada. Anos depois, enquanto pregava na Alemanha, um homem se aproximou dela. Ela reconheceu o rosto. Era um dos guardas do campo. Ele disse: Deus me perdoou depois que me converti. Você pode me perdoar? Corrie relata que não conseguia mover o braço. Ela queria perdoar, mas não sentia forças. Então orou: Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Quando estendeu a mão, sentiu um calor percorrer todo o braço. Começou a chorar e perdoou. Não pela força dela, mas pela graça. A segunda história é a de José, traído pelos irmãos, vendido, esquecido. Mas quando teve o poder de se vingar, ele chorou, abraçou e disse: vocês planejaram o mal, mas Deus transformou em bem. José não negou a dor, mas escolheu confiar em Deus e perdoar. Paulo viveu o mesmo. Escreveu Filipenses, a carta mais alegre da Bíblia, da prisão. Por quê? Porque ele não estava preso ao ressentimento. Ele era livre. Então, onde isso te encontra hoje? Talvez você esteja carregando uma mágoa antiga, algo que ainda sangra, um abandono, uma traição, uma injustiça, e você vive com essa corrente invisível no peito. Hoje, você pode fazer uma escolha, não porque é fácil, mas porque Cristo te libertou. A pessoa que te feriu talvez nunca peça perdão, talvez nunca reconheça o que fez, mas você pode ser livre mesmo assim, porque Cristo te perdoou. Romanos 5:8 diz: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não perdoamos porque somos fortes. Perdoamos porque recebemos um perdão maior. Quando essa verdade entra no coração, perdoar deixa de ser impossível. Ainda dói, ainda custa, mas é possível pela graça. Se Paulo conseguiu perdoar, se Corrie conseguiu, se José conseguiu, você também consegue. Que o Senhor te dê essa graça hoje, que Ele te liberte das correntes da mágoa, que você experimente a paz que vem do perdão verdadeiro. Graça e paz sobre a sua vida. Se esse conteúdo edificou você, e você quer se aprofundar ainda mais nos ensinamentos de Paulo, eu preparei um material chamado As Cartas de Paulo. As 13 cartas explicadas, versículo por versículo, de forma simples e clara, sem teologia complicada. Se você quer transformar sua leitura da Bíblia, o link está na descrição. Que a paz de Cristo esteja com você e que Ele ilumine o seu caminho. Graça e paz.